Good morning, oitavo ano! Como vocês estão? Quinta-feira, galera, eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online, seguindo as nossas aulas presenciais. Hoje, numa quinta-feira, vocês teriam uma aula de artes, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e uma aula de educação física. É por isso que esse vídeo segue essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês será a aula de artes com a Miss Patrícia, a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane, a terceira aula de história com a Miss Aires e a última aula de educação física com o Mr. Igor. Pessoal, não deixe de assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que aqui embaixo, estou deixando na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos para você poder voltar a qualquer uma dessas aulas quando você desejar. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quinta-feira, né, dia 30 de abril, seguindo aí com o nosso horário oficial de aulas, nós temos aí 2 aulas de literatura, tá bom? Para hoje, o que nós iremos fazer? Eu irei fazer a correção dos exercícios da página 17, tá? Em seguida, nós trabalharemos aí esse texto aí, né, chamado, né, que tem como nome de Máquina da Alegria, e ele está na página 32 e 33, isso é módulo 2, tá, meninos? E faremos, né, os exercícios da página 35 a 38, tá? E para casa é uma atividade avaliativa, ou seja, um trabalho referente à leitura dos 2 primeiros capítulos do livro Um Estudo em Vermelho, tá? Que é o livro do bimestre, que vocês estão lendo, tá bom? Essa atividade eu vou deixar lá, vou deixar todas as informações, tá? Vou deixar as informações referentes a datas de entrega, padrão, tá? Onde que vocês vão fazer sem folha, sem caderno. Tem tudo organizado lá, tá? No Google Classroom. Fez a atividade? Tira foto e posta lá no Google Classroom, tá? E aí eu vou salvando aqui nas minhas pastas e vou atribuindo nota e marcando aqui nas planilhas, tá bom? Então, agora, para esse primeiro momento de nossa aula, nós estaremos fazendo aí a correção dos exercícios, tá? Então, eu peço aí que vocês abram na página 17, tá bom? Então, vamos lá. A interação dos textos. Você leu na página 13 o poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Muitos poetas posteriores, ou seja, depois, né, dele, posteriores a esse autor, inspiraram-se nesse poema, criando textos que estabelecem um diálogo com este, ou seja, eles conversam, né, eles têm essa questão aí da intertextualidade, que nós até já falamos já nas aulas de redação dessa semana e da semana passada. Veja um exemplo lendo um poema do escritor Mário Quintana, publicado em 1962. Uma canção. Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis, nas palmeiras que não há. Minha terra tem relógios, cada qual com a sua hora, nos mais diversos instantes. Mas onde o instante de agora? Mas onde a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho, sob os céus da minha terra, eu canto a canção do exílio. Então, esse poema é do Mário Quintana e foi publicado em 1962. Então, ele é posterior, né, ao Canção de Exílio do Gonçalves Dias. Então, ele fez uma intertextualidade, ele se inspirou do outro texto. Então, vamos lá para as correções. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra, né? Agora ficou melhor.
Qual é a principal diferença no que se refere à terra natal entre o poema de Gonçalves Dias e de Mário Quintana? Então, lá no de Gonçalves Dias, o eu lírico, né, ele exalta... Ai, segura minha caneta. Ele exalta e valoriza a sua terra natal. Já nesse aqui do Mário Quintana, ele faz uma crítica à sua terra natal, já que mesmo morando nela, ele se sente exilado. Por isso, cria uma canção de exílio. Então, esse sentimento aqui de exílio, que é retratado aí nesse poema, né, que ele se sente exilado, porque exilar, o que é exilar? É quando você vai para outro país, né, que você fica fora do seu país de origem. Então, foi exilado político, fez alguma coisa, né, teve uma situação e a pessoa foi exilada, ela não pode voltar para o seu país de origem, por algum motivo. Nesse caso aqui do Mário Quintana, ele tá no seu país de origem, mas ele tem esse sentimento de exílio, né, de estar preso. É como se fosse nós nesse momento, seria o mesmo um sentimento parecido com esse, de exílio, né, de nós estarmos no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa rua, e não pode, mas seguir as orientações, não. O recomendado é ficar em casa, ou seja, estar exilado, está dentro de casa, tá? Que é esse sentimento. Então, vai muito de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. 2. No poema de Gonçalves Dias, é feito constantemente um contraste entre o aqui, né, terra estrangeira, e lá, terra natal, a fim de evidenciar a saudade que o eu lírico sente de sua terra natal. Ao fazer esse contraste, o eu lírico busca valorizar a sua terra. Esse contraste ocorre no texto de Mário Quintana, por quê? Não, ele não ocorre, porque nesse caso aí, o eu lírico do poema do Mário Quintana, ele está em sua terra natal, mas ele se sente exilado dentro dela. É como se fosse assim, gente. Você está num lugar, mas se não poder sair. É como se você não tivesse condição de sair, de ir para fora, de fazer um monte de coisas, tá? Esse poema ele foi escrito em 1962, que foi a pré-ditadura, né? O que causa esse sentimento aí de exílio, né? Na época da ditadura tiveram algumas situações que tinham toque de recolher, que não podia estar na rua até determinado horário, você tinha que estar em casa, que até 10 horas, eu acho. Passou das 10, passou daquele horário, você tinha que estar em casa. Tinha uma série de situações, né, que ele fez com que ele se sentisse isolasse. Foi pré-ditadura, foi antes da ditadura, mas ele já tinha esse sentimento. Não vou entrar nesse assunto de ditadura, tá, gente? Eu vou deixar isso aí para professora de história, tá? Em ambos os textos é feita uma referência à fauna e à flora. Em relação a essa referência, os poemas se assemelham ou se diferenciam? Explique. Nesse caso, os poemas, eles se diferenciam, eles são diferentes, né? Em Gonçalves Dias, o eu lírico, ele refere a palmeiras e os sabiás de maneira idealizada, né? Como se fosse o símbolo do nosso país. E Mário Quintana, ele retrata palmeiras e sabiás, né, no sentido de inexistente, né? Ele mostra essa insatisfação em relação à situação do próprio país. Então, ele não dá relevância nenhuma para sabiás e palmeiras. Já Mário Quintana, já Gonçalves Dias, sim, ele tem essa símbolo ideológico relacionado aí ao país, ou seja, um símbolo do país, né, do Brasil, nesse caso aí, ele diz que é o quê? As palmeiras e os sabiás. No fim do texto de Gonçalves Dias, o eu lírico expressa o desejo de retornar à terra natal, pois está em outro país. Isso também ocorre no texto de Quintana? Explique. Não ocorre, porque, né, o eu lírico, ele está em sua terra natal, né? No entanto, por não idealizá-las, por não ter esse sentimento nacionalista, de idealizar a pátria como um todo, ele tem esse sentimento aí de ser um estrangeiro, né? De ser uma pessoa de fora, mesmo estando dentro da sua terra natal, tá bom? Então, essas aí foram as correções. Esse aqui já era
de redação. Foram as nossas correções, tá? De literatura, da página 17. Então, agora nós vamos lá para o texto Máquina da Alegria, tá? Que tá na página, começa aí na página 32. Gente, fui errada. Deixa eu aumentar aqui a letra. Pronto. Então, aqui nós temos aí um momento 1 aqui, tá? De leitura. Eu vou ler a parte inicial aqui. O texto que você vai ler a seguir conta uma história muito interessante sobre uma invenção que mudou a rotina das crianças de uma pacata cidade. Com base no título, você consegue adivinhar qual foi a invenção? Então, dentro desse texto, quando você estiver fazendo a leitura, você tenta recordar isso que eu li aqui, ó, dessa questão aqui da cidade. Deixa eu falar. Da questão da cidade e dessa invenção. O que foi essa invenção? Tá? Vou pedir, né, para vocês, vou orientar para que seja feita uma leitura aí em voz alta, tá? Se eu ouvir de um aluno assim, mas eu vou ler em voz alta, todo mundo vai achar que eu tô tudo doido. Não, ninguém vai achar isso, tá? Porque você tá estudando. Então, você está estudando, você está relembrando, você está conhecendo novos conteúdos, você está treinando a sua oratória, a sua fala. Então, não tem nada de anormal, digamos, em estar fazendo, tá? Tô sozinha dentro do quarto e estou lendo sozinho. Não tem nada de anormal, mais que normal. Significa que você está estudando, que você está treinando aí a sua leitura, a sua oratória. Por exemplo, eu nesse momento estou sozinha aqui dentro do quarto gravando. Tá dando pra ouvir, acho que de fundo, uns gritos das meninas, que elas estão brincando, correndo e fazendo um monte de coisa, mas eu tô aqui dentro do quarto sozinha. Tô dando aula como se vocês estivessem aqui na minha frente, mas não estão. Então não tem nada de anormal fazer leitura em voz alta aí sozinho, tá? Então você vai dar pausa e vai ler o texto. Aí depois você retorna aqui. Então aqui é o texto. Aqui nós temos o significado de algumas palavras. De vez em quando, se vocês me perguntam, quando leem o texto, o que significa tal palavra? Na maioria das vezes tem aqui, viu? Gente, eu adorei a expressão dele aqui, ó. Desse personagem. Adorei. Tá? Felicidade completa aqui, ó. Mais palavras. Tá? Aqui nós temos aqui uma breve biografia do autor do texto, que é o Luiz Fernando Risenberg. Ó, curiosidade, quando tem a data aqui, só uma data, 1980, é o ano que ele nasceu, e tem um traço e não tem nada, significa que ele tá vivinho, tá? Ele não morreu, ele está vivo. Outro dia me perguntaram isso também, tá? Aqui são os exercícios de interpretação textual, que vocês estarão aí fazendo, tá? Começam aqui, vai na página 35, tá? Aqui nós temos na página 36 e aqui na página 37. 37 vai até aqui, meninos, porque esse conversando sobre o texto, discutindo ideias, são exercícios que nós fazemos de forma oral, tá? Então, vocês irão fazer até aí, tá? Os exercícios, tá? Então, da página 35 até a página 38, tá? Na verdade, até... Opa! Gente, fui na tela errada de novo. Página 37, aí tem esse explorando linguagem, tá? Aqui, esse 37 aqui é só para ser feito oral. Aqui na página 38, você vai fazer aqui esse para casa, você vai dar sequência e pronto. Finaliza aqui as atividades, tá? E lá no Google Classroom está disponibilizado a atividade avaliativa referente à leitura dos 2 primeiros capítulos do livro Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. Eu passei para vocês semana passada já começarem a fazer essa leitura, né? Eu coloquei, né, tem até no vídeo anterior, né? Com uma atividade para casa que fosse feita essa leitura aí, tá bom? Meninos, ótimo final de semana para vocês. Cuidem-se, aproveitem aí para relaxar, se divertir, colocar as coisas em dia, tá? Enfim, faça o que vocês gostarem aí. Segunda-feira nós estamos de volta. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Beijo, meninos. Tchau, tchau.
Aqui quem fala é a professora Patrícia. Hoje vamos estudar as diversas artes, os pontos e as linhas. Na aula de hoje, quero que vocês acessem aí a música Gilberto Gil, a linha e o linho. Trabalhando nas páginas 22 e 23 do livro, preste atenção na letra da música, olhando que representa na página 23 o ponto e a linha na arte. E nesta página, na arte, com essa representação, faça você o seu desenho com o material necessário citado na página 26. Nessa página 26, vocês vão usar a sua imaginação e antes de começar a bordar, escolha as cores que pretende utilizar em seu trabalho. E logo em seguida, coloque nessa página 27, recorte e cole o seu trabalho. Até a próxima aula. Tchau, beijos! Hello, meus ex-súditos do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar a nossa aula sobre a Revolução Industrial. Agora a gente vai falar de uma parte da Revolução Industrial que já é nossa conhecida, né? Vimos eles, a sua ascensão e tudo o que eles fizeram com a sociedade francesa. Agora eles estão aqui novamente na Revolução Industrial, só que na sociedade inglesa, e eles vão mudar os rumos aí da sociedade, não só inglesa, como no mundo inteiro. Se vocês prestarem bastante atenção nessa parte, vocês vão encontrar semelhanças, inclusive no Brasil, nos dias de hoje. Vamos lá. Então, antes da Revolução Industrial ser o boom que ela foi, se tornar uma grande revolução, a burguesia inglesa, ela investia o seu dinheiro em comércio a longa distância, em negociações bancárias e em algumas manufaturas. Com a ampliação do acesso às matérias-primas e a possibilidade de produzir em maior quantidade e em menor tempo, isso levou com que muitos desses investidores, muitos dessa parte aí da burguesia, investissem na atividade industrial. Assim, começou a se consolidar na Inglaterra a burguesia industrial, que era um grupo composto de empresários que tinham aí recursos suficientes para manter as fábricas em atividade. O fato de possuir muito dinheiro e muito tempo livre, já que eles não trabalhavam na fábrica, mas eles usufruíam aí do lucro que essas fábricas davam a eles, os burgueses, eles moravam então em mansões luxuosas e bem longe do bairro dos operários, e distante também da poluição das fábricas. Aproveitavam o tempo que eles tinham para estudar e adquirir conhecimento. Com isso, os burgueses criaram um novo padrão de cultura, onde esse padrão de cultura era caracterizado principalmente pelo apreço à administração de forma racional e a forma racional também do tempo. E como que esse tempo era gasto com o acúmulo de riqueza. E principalmente na maneira como eles ocupavam o tempo livre. E a maneira como ocupava o tempo livre, ele se tornou, então, um indicativo de posição social, porque somente quem tinha muito tempo eram os que tinham muito dinheiro.
E então, assim, essa nova maneira de ver o mundo, ela foi adquirida aí por essa burguesia industrial, onde o tempo era gasto com teatro, com a leitura de livros, com os escritos de poesia, a admiração de obra de artes, enfim. Isso só foi possível com essa nova maneira de olhar o mundo que partiu da burguesia industrial. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, desculpa, a Revolução Industrial, ela aumentou aí a distância social entre a burguesia rica e a massa mais pobre, que era o dos operários. E também possibilitou aí a ascensão de uma classe intermediária, ou seja, a classe média, que depois foi chamada de pequena burguesia. Essa classe ela é formada principalmente por profissionais autônomos, como os médicos, advogados, engenheiros, jornalistas e até alguns professores, além de pequenos proprietários e comerciantes que possuíam lojas. Alguns artesãos também, os que conseguiam manter a sua oficina apesar da concorrência das grandes indústrias. Os operários trabalham nas fábricas. Nas fábricas, os operários eles trabalhavam em média 16 horas por dia e não tinham direito a quase nada, quase nenhum direito eles possuíam. Não tinham, por exemplo, direito a férias e também não possuíam direito ao fim de semana remunerado. Esses trabalhadores, esses operários, eram constantemente vigiados, inclusive para ir ao banheiro. Eles tinham tempo para ir no banheiro e alguém vigiava aí o período que eles gastavam para ir e voltar do banheiro. Também era vigiado o período que eles gastavam para se alimentar, para almoçar, por exemplo. Não tinha lá, você tem 1 hora de almoço. Não, você tem 5 minutos. O que eles faziam? Engoliam a comida e voltavam aos seus postos de trabalho. Também eles não tinham direito a nenhuma assistência médica e nenhuma ajuda financeira quando eles se acidentavam, o que era bastante comum devido ao fato de estarem sempre exaustos e a falta de salubridade que existiam nessas fábricas. As mulheres e as crianças, elas também trabalhavam nas fábricas. As mulheres, elas foram aí uma importante mão de obra porque eram muitas mulheres que trabalhavam aí nas fábricas. Elas também não possuíam nenhum tipo de direito. Não tinham direito, por exemplo, à licença maternidade. Recebiam salários mais baixos do que o salário dos homens. E aí, como as mulheres elas passavam bastante tempo na fábrica, as crianças passavam a acompanhá-las também. E aí, por volta de 7 anos de idade, mais ou menos, essas crianças também começavam aí a sua jornada de trabalho. E aí, vamos imaginar o seguinte, se as mulheres recebiam um salário mais baixo que o homem, porque o trabalho delas era considerado menos válido, e a criança? Pensa. Ou seja, o salário das crianças ainda era mais baixo que o das mulheres, quase nada. E era comum as crianças se acidentarem, porque elas eram pequenas e pela fragilidade própria da idade, que dificultava aí a operação das máquinas, que muitas vezes eram máquinas pesadas, máquinas de grande porte. Os operários, eles se sentiam injustiçados, óbvio. E como chegou um período em que eles ficaram inconformados com a maneira como eles eram tratados. Então eles começaram a realizar algumas greves. Alguns operários, durante essas greves, invadiam as fábricas, quebravam as máquinas como uma forma de protesto. Alguns motins também eram organizados por esses trabalhadores. Os motins eles eram gerados a partir da crise financeira, porque os operários eles tinham pouco dinheiro.
Então, se você tem pouco dinheiro, as condições que eles tinham para comprar comida era muito baixa. Com isso, eles organizavam os motins para saquear as mercearias e os armazéns a fim de abastecer com comida mesmo as suas casas. Depois de um tempo, como uma maneira assim, de resistir à exploração que era feita em cima dos operários, esses operários começaram a se organizar em associações de trabalhadores. Essas organizações, essas associações, elas organizavam as reivindicações do grupo, de um certo grupo de trabalhadores. Com o tempo, essas organizações se fortaleceram, porque mais pessoas foram se juntando a elas. E aí, depois de muita luta, muitas organizações, muitos motins, muitas greves, eles conquistaram alguns direitos, poucos direitos, mas conquistaram. O primeiro direito que os trabalhadores conquistaram foi o da redução da carga horária das crianças. E dos jovens, que ficou decidido que eles trabalhariam apenas 6 horas diárias, porque as crianças e os jovens eles têm aí que estar nos seus na escola, né? Já era uma lei que a criança deveria estar na escola. Então, depois de um tempo, gradativamente, outros trabalhadores também conseguiram aí o direito a uma redução de carga horária. As mulheres conquistaram primeiro, depois os homens também conseguiram o direito de reduzir a sua jornada de trabalho. Além da redução da jornada de trabalho, as leis garantiam também que os trabalhadores pudessem fazer pausas, tanto para a refeição quanto para descansar. E também, lembra que eu falei lá que até para utilizar o banheiro era regrado, eles não podiam usar o banheiro sempre que queriam? Então, eles passaram aí a ter o direito, inclusive, de usar o banheiro na hora que houvesse a necessidade. As ideias, o mundo estava se modificando. Com isso, diversos intelectuais eles se dedicaram a estudar as revoluções que estavam acontecendo aí e o que estava mudando no mundo a partir do trabalho. Um dos intelectuais que se dedicou a estudar essa questão do trabalho, do trabalhador, da fábrica, dos meios de produção e do proletariado foi o Karl Marx, que elaborou a teoria do socialismo científico. Essa teoria explica o desenvolvimento do capitalismo. Ele critica aí alguns dos avanços do capitalismo, como o crescimento da riqueza de quem detém o meio de produção e a exploração do proletariado, que são os operários. E, assim como Marx, outros teóricos também existiram. Os anarquistas, por exemplo, é um deles. O que os anarquistas idealizavam? Eles se opunham à intervenção do Estado na organização de vida do trabalho e das pessoas, defendendo uma forma de vida em que as pessoas se organizassem por elas mesmas, sem prestar conta ao governo, ou seja, os anarquistas consideram que o fato do governo interferir na vida das pessoas é algo errado, que as pessoas deveriam se organizar como elas bem entendessem. Então, sobre a Revolução Industrial, é isso. Aí nós temos aí uma atividade na página 37, 38, 39. Assistam o vídeo novamente, respondam as perguntas e nos encontramos na nossa live para responder aí todas as questões que você tem. Anota as questões que você tenha dúvida e se algumas dessas partes que a gente falou aqui da Revolução Industrial não ficou clara, anota para a gente poder discutir na nossa live, tá ok? Beijos para vocês e até mais. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Mr. Igor falando
Ó, passando para deixar aqui vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de pegar um pouquinho no pé de vocês, né? Que é o que eu mais faço. Ó, como tá aí a quarentena de vocês? Vocês estão aproveitando para estudar bastante? Estão aproveitando para se cuidarem, né? Estão fazendo os devidos cuidados aí? Estão mais próximos de seus familiares? Espero que sim. Ó, hoje eu tô aqui para poder propor um desafio para vocês. Assim como eu proponho sempre nas minhas aulas, ter um desafiozinho. Beleza? O desafio, de princípio, é muito simples. Ele é muito simples de se fazer. Não precisa ter muito espaço para ser feito. E é um desafio em tempo. Beleza? São 6 exercícios. Isso, são 6 exercícios que vai estar descrito aí para vocês, para que vocês façam em determinado tempo, beleza? O tempo vai estar determinado também, então o desafio é você chamar alguém para fazer junto com você, beleza? E vocês vão marcar o tempo para ver quem termina primeiro, só que não pode fazer repetições a menos do que está proposto aí. Beleza? Então chama alguém para fazer junto com vocês, marquem o tempo, tire foto do tempo. Se não tiver ninguém, não tem problema para fazer junto com vocês. Marcar o tempo para ver quem termina primeiro. Só que não pode fazer repetições a menos do que está proposto aí. Beleza? Então chama alguém para fazer junto com vocês, marquem o tempo, tire foto do tempo. Se não tiver ninguém, não tem problema para fazer junto com vocês. Só tira a foto do tempo, que eu vou pedir uma coisa para vocês também. Eu quero que vocês façam, se você tem rede social, você marca a escola, certo? Fez o desafio, marca a escola, que eu vou vê-la, vou estar vendo lá quem está fazendo os exercícios. Beleza, gente? Ó, um forte abraço aí para vocês. Se vocês tiverem dúvida nos exercícios, pode me chamar no meu WhatsApp aí, que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, aproveitem para fazer e logo logo estaremos aí perto um do outro, podendo se abraçar, eu podendo pegar no pé de vocês, vocês podendo pegar no meu pé, beleza? Até mais então, tchau, tchau, fiquem com Deus, gente.